Olá, boa tarde. Muito boa tarde a todos vocês que estavam nos aguardando. Está começando então o webinar Supere os Arrependimentos com a Terapia Cognitivo-Comportamental. Este é um evento da editora Artmed que marca o lançamento oficial do livro Se ao Menos, liberte-se do arrependimento e viva melhor a partir dos conhecimentos da ciência cognitiva, de autoria do professor Dr. Robert Leahy. E daqui a pouquinho ele vai estar aqui conosco. Mas antes, né, também eu vou me apresentar. Eu sou a Débora Bresciani, jornalista da Artmed. Eu vou acompanhar este webinar hoje com vocês, eu e uma grande equipe aqui nos bastidores dessa transmissão. E antes da gente iniciar, então, já que esse evento online aí marca o lançamento do livro do Dr. Leahy, então é claro que a editora Artmed está dando aí um desconto muito bom para quem está participando deste evento. São 40% de desconto no site loja.grupoa.com.br em qualquer livro da área de saúde mental. Então, todos os livros aí do Dr. Robert Leahy entram nessa promoção e muitos outros aí. Todos os livros da área de saúde mental, então, com 40% de desconto. E é muito fácil você aproveitar esse desconto, que é um descontão aí, um dos maiores do ano, né? É só você ir lá no site, então, selecionar os livros que você deseja e na hora da compra, insira o cupom LEIRI40. LEAHY40, LEIRI40, e garanta aí os seus 40% de desconto, né? As regras dessa oferta são: essa oferta não é cumulativa com outras promoções do site, é válida sobre o preço de capa dos livros e é por tempo limitado. Então, aproveite. E agora, então, eu quero passar a palavra para a mediadora deste webinar, né, que aceitou nosso convite também para brilhantar ainda mais esse evento online, que é a psicóloga, professora associada do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a USP Ribeirão Preto, bolsista produtividade do CNPq, presidente da LAPCO e da ESB. Eu estou falando, então, da professora doutora Carmen Beatriz Neufeld. Boa tarde, doutora Carmen. Olá, Débora! Que alegria! Muito obrigada por esse convite para mediar esse webinar com o grande Dr. Robert Leahy, né? Um amigo querido que a gente tem a oportunidade sempre de aprender muito. É um prazer muito grande. E eu vou, então, apresentar o nosso convidado e para a gente já ir logo para o que interessa, que é ouvir ele, né? Que é o que a gente veio fazer aqui. Então, eu vou fazer essa apresentação em inglês. Dr. Robert Leahy is director Robert Leahy, diretor do Instituto Americano para a Terapia Cognitiva, ex-presidente da Associação de Terapia Cognitiva, antigo presidente da Associação da Psicoterapia, antigo presidente da Academia de Terapia Cognitiva. Ele é editor associado no International Journal of Cognitive Therapists, presidente honorário da Associação de Terapia Cognitiva de Nova York, professor clínico de psicologia da Departamento de Psiquiatria da Universidade Weill Cornell Medical College, no Hospital Presbiteriano de Nova York. Bem-vindo, muito obrigada, Dr. Robert Leahy, por ter aceito o nosso convite para falar sobre o seu lindo livro. Estou honrada de fazer a revisão técnica da versão em português dele. Muito obrigado, Bia. É um grande prazer estar aqui e quero agradecer à Artmed, a editora, pelo suporte do meu trabalho já há muitos anos. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas das minhas ideias para que vocês tenham uma ideia por que eu escrevi o livro e o que dá para tirar do livro. Como muitos de vocês sabem, estou interessado em uma gama de emoções, no ciúmes, inveja, ambivalência, todas as emoções que nós temos, e me ocorreu que arrependimento é uma emoção muito
comum que vemos no nosso trabalho clínico ou nas nossas vidas pessoais. E quando eu olhei a literatura na terapia cognitiva comportamental, eu via pouco sobre arrependimento. Então, eu pensei, seria um desafio interessante. Eu tenho me interessado como as pessoas tomam decisões. Nos últimos 20 anos, eu escrevi diversos artigos e capítulos sobre tomada de decisão, como isso está relacionado à depressão e ansiedade. Então, o livro realmente é um livro para o leigo, mas também para o terapeuta que entende o que é arrependimento, por que temos arrependimento, se o arrependimento é útil, se ele pode ser danoso, o que podemos fazer quando temos arrependimentos demais, que tipo de pessoas têm uma probabilidade maior de ter arrependimento e como nós podemos lidar com esses arrependimentos que são uma parte inevitável, eu acredito, de uma vida plena. Muitas pessoas dizem, eu nunca me arrependo de nada. Acho que não é uma maneira realista de encarar a vida. A minha visão, se você disser que nunca se arrependeu de nada, eu vou perguntar: você nunca aprendeu com seus erros? Você nunca pediu desculpas por algo que você disse ou fez? Pois essas são maneiras em as quais nós podemos usar o arrependimento. Quando pesquisadores gravaram conversas que alunos universitários ou do college têm, arrependimento é a emoção que fica em segundo lugar. A primeira, e que está em primeiro lugar, é amor. Quando as pessoas estão falando com seus amigos ou família, muitas vezes falam sobre amor ou gostar e depois falam sobre arrependimento. Arrependimento é uma emoção muito comum. Nós podemos ter, quando você pensa no arrependimento como um sentimento negativo sobre algo que eu fiz ou algo que eu não fiz, arrependimento está sempre relacionado a decisão de fazer algo ou de não fazer uma mudança. Nós temos arrependimentos sobre tomar ação e temos arrependimentos sobre não tomar uma ação. Como eu So as I estava was saying dizendo, as that people pessoas can podem se regret arrepender de things coisas they do que or things they did fizeram ou not não do. fizeram. Uh, Você you can pode se regret arrepender que that you leave your deixou um spouse. You can regret companheiro you did not ou leave que your não spouse. deixou seu You can regret companheiro that ou you bought companheira. a Você pode se stock. arrepender You can que não regret you did not comprou sell a ações stock. ou que So people comprou ações ou que regret não comprou ações. actions As pessoas taken and têm actions not arrependimento taken. de ações que tomaram ou que não tomaram. The O the problem that problema que nós we have temos is that é in the que a long longo term, when prazo as people look pessoas back on their olham de lives, volta para they're more suas vidas likely to e regret what they did elas têm mais probabilidade de not se do arrepender than do what que they did não do. More fizeram likely do to que regret they did not fizeram. spend Se arrependem more do que time não falaram, mais with their vezes com kids. algo com seus filhos que não falaram. Um, so, Então, so we have nós temos regrets about arrependimento sobre things we coisas did que in the fizemos no past passado or ou não did not do fizemos no in the past. passado. And then we could E also também nós podemos anticipate antecipar o regret. I can arrependimento. Eu posso anticipate that if antecipar I que se eu go for to a a uma party, I festa, might eu get posso ser rejected. I rejeitado. can Eu posso anticipate that antecipar if se I eu start a começar um new novo job, emprego, eu I posso might falhar. fail. So Então, we can nós have podemos ter regrets arrependimento about the sobre o past, passado, but mas we can também also podemos anticipate antecipar o regret arrependimento in no the future. futuro. One Um concept that conceito I que eu try to tento advance in avançar no my meu book, If livro, Only, se is ao menos, that que we have nós multiple temos diversos selves. selves. Like Eu I'm sou Bob Bob Levy Levy right agora, now, but mas I eu also também me remember lembro, myself 20 years 10 ago, years 30 ago, years, 20 20 years anos ago, atrás, 30 30 years. anos atrás, And I can anticipate myself in and I the can future. e posso anticipate me myself in the antecipar future no for next futuro, week, a year daqui a from uma now, 10 years from semana, now, daqui a 20 10 years anos. from now. So If you think about yourself as multiple selves across this is a time, very important this is a Isso very é uma important parte muito part importante of thinking about em regret. ao pensar sobre One way we arrependimento. Uma use maneira como this nós usamos is isso, people who as pessoas que muitas often vezes tomam decisões impulsivas, decisões em palavras, não estão antecipando arrependimento, estão simplesmente, eu vou beber bastante, vou andar de moto muito rápida, vou fazer sexo sem proteção. Essas pessoas não antecipam o arrependimento. O que eu peço para elas fazerem é pensar no seu self futuro, múltiplo self. Pense no seu self em si daqui a um ano. Se você tomar essa sua decisão de agir de forma impulsiva, como
o seu self daqui uma semana, um ano ou amanhã? Como o seu self ele iria te aconselharia? Por exemplo, se eu estou pensando sobre beber demais, ou usar cocaína, ou heroína, ou algo do tipo, pense daqui uma semana o que o seu self diria. Geralmente, quando as pessoas sempre pensam sobre seu self futuro, ativando a possibilidade do arrependimento, as pessoas acabam tomando decisões melhores. Então, é um uso produtivo do arrependimento. Por exemplo, em um estudo, sabemos que pessoas que têm pressão alta, 50% delas acabam não tomando a medicação. Quando pedimos para as pessoas, pense como você vai se sentir daqui a um ano, ou como você vai se sentir no futuro, se você tiver um ataque cardíaco ou estiver numa cadeira de roda, pois você teve People increase their use of medication because they anticipate regret. antecipam o arrependimento. Também sabemos que quando pedimos aos jovens, pensem a respeito como será a sua vida quando você tiver 65 e você tem que viver na sua aposentadoria ou no que você economizou. Fizemos pesquisas sobre arrependimento. A pesquisa mais o arrependimento mais comum que você encontra nos Estados Unidos são sobre romance, sobre família, arrependimento sobre educação, arrependimento sobre carreira. Quando olhamos a pesquisa transcultural, como Taiwan, Japão, Coreia, as pessoas têm uma probabilidade de ter arrependimento sobre relações com outras pessoas, e os americanos têm uma probabilidade maior de ter arrependimento sobre conquistas individuais. Então, nós temos diferenças culturais no arrependimento. Quando olhamos quais são os arrependimentos de pessoas morrendo, que estão no leito de morte, o que você acha que vai se arrepender? Querem que pense, arrepende. O seu arrependimento quando você está enfrentando a morte será diferente do arrependimento que você tem agora. Estudar os arrependimentos de pessoas que estão enfrentando a morte, eles se arrependem que não passaram mais tempo com a família, que não mantiveram contato com os amigos, não buscaram aquilo que realmente acreditavam. Em outras palavras, não estavam sendo verdadeiros a si, não mantinham a conexão significativa. Não é a respeito do arrependimento sobre acumular dinheiro ou status, é sobre relações que eles não mantiveram, ou tinham, ou cultivaram. As pessoas muitas vezes pensam que o arrependimento é algo negativo. Você deve se perguntar por que a evolução nos permitiria evoluir com a capacidade do arrependimento. Toda emoção tem um significado evolucionário, sabemos disso. O medo de altura, por exemplo, é uma vantagem evolucionária. Se você tem medo de altura, você não cai de um penhasco, medo de água. Because you won't drown. The fear of strangers has an advantage because strangers can be dangerous. So how is regret useful? Well, regret it's interesting because when they've done research on rating emotions and about positive and negative, even though regret feels painful, people actually say Parecer doloroso, as pessoas dizem que arrependimento é uma das emoções mais positivas, é uma emoção dolorosa, mas também é vista como positiva. E o que as pessoas tiram do arrependimento? Elas dizem, me ajuda a aprender com os erros, me ajuda a controlar o comportamento, me ajuda a pedir desculpas e resgatar relações, me ajuda a planejar para que eu possa pensar, bom, se eu fizer aquilo, eu posso me arrepender. Então, arrependimento tem muitas qualidades produtivas se usarmos de forma construtiva. Podemos pensar sobre pessoas que não antecipam o arrependimento como tendo aquela falta de habilidade de antecipar que vão se arrepender de tomar uma ação que tomaram. Nós vemos isso em pessoas que têm transtorno bipolar, comportamento maníaco, gastam dinheiro, ficam agressivos, têm comportamento sexual não apropriado. Essas pessoas
gastam muito dinheiro, são pessoas que não antecipam o arrependimento, não usam o arrependimento de uma maneira que vai impedi-los de agir de uma maneira arriscada e perigosa. Também vemos isso com pessoas que são impulsivas em geral, ou pessoas que ficam dependentes em cocaína, ou heroína, ou álcool, ou pessoas que comem compulsivamente, pessoas que não tomam medicação. Vemos que o arrependimento é algo que as pessoas não estão usando de maneira construtiva, antecipando que se eu não tomar a medicação eu posso ter um impacto. Pesquisa mostra que crianças que demonstram arrependimento, expressam arrependimento, tomam melhores decisões, comportam melhor, controlam o seu comportamento melhor. Existe uma razão. Se eu pensar, eu fiz aquilo, foi um erro, eles podem pensar, bom, eu posso tentar mais arduamente, posso pensar de uma maneira diferente, posso tentar uma estratégia diferente. Então, crianças que expressam arrependimento tendem a tomar decisões melhores. Também podemos ver que o arrependimento é parte da culpa. Muitas vezes pensamos, como terapeutas, que culpa é sempre algo negativo, mas você deve se perguntar por que a culpa teria evoluído se era só negativa? Imagine que você está buscando um parceiro para o resto da vida, e ela disse era você. Eu realmente gosto de você, mas acho que você deve saber algo a meu respeito. Eu não tenho capacidade nenhuma de arrependimento ou culpa. Não tenho a capacidade de sentir culpa ou arrependimento. Qual seria a probabilidade de você ter um compromisso pro resto da vida para alguém que não se arrepende de nada e nunca pede desculpas e não tem culpa? Então, culpa é algo. Você pode ter culpa demais e culpa sobre as coisas erradas, mas tem pessoas que parecem faltar a capacidade de ter culpa. Muitas vezes pensamos nessas pessoas como psicopatas. Não necessariamente são psicopatas, mas com certeza não serão pessoas que nós vamos depender ou confiar. Quando sabemos que a pesquisa mostra que em lugares corporativos, pessoas que expressam culpa, eu fiz algo errado, desculpa, essas pessoas são vistas como pessoas que eu posso confiar. Então, culpa é algo que, de certa maneira, comunica que não vou fazer algo para causar danos ou machucar você, pois eu ficaria culpado em relação a isso. Portanto, você pode culpar, confiar em mim. Sabemos que a maneira como a pode ser produtiva é quando a pessoa tem sucesso em fazer um pedido de desculpa sincero. Desculpas, eu machuquei seus sentimentos, eu realmente percebi que fiz algo errado, jamais vou fazer novamente, foi a coisa errada a fazer. As pessoas que pedem boas desculpas conseguem reparar relações, e nós vemos isso no trabalho clínico, pessoas que têm medos, depois não pedem desculpas, simplesmente supere isso, pare de me incomodar, parecem não demonstrar que tem algum tipo de culpa que desapontou o parceiro. Então, culpa também pode ser muito destrutivo. E podemos ver isso com pessoas que sofreram violência sexual, estupro, se sentem culpados e acham que, se eu não estivesse usando aquela roupa, eu não teria sido estuprada. E sabemos que esse tipo de culpa é muito disfuncional e nós temos que tratar esse tipo de culpa. E eu já descrevi como mudar a culpa não apropriada em termos de ajudar as pessoas a defender os seus direitos e suas vidas. Arrependimento pode ser negativo de muitas maneiras. Cada um dos problemas psicológicos que tratamos, temos muito arrependimento. Por exemplo, pessoas com depressão têm muito arrependimento, olham para suas vidas pensando que são um fracasso e tudo isso. Vemos uma boa parte de arrependimento, ruminação, ficam lidando foi muito idiota o que eu fiz e ficam ruminando com aquela informação. E lidar
E sabemos que a ruminação leva a mais depressão. Pessoas que têm muito arrependimento muitas vezes criticam a si mesmos de forma excessiva. Sou um fracasso total porque eu disse algo que me machucou o sentimento da outra pessoa. Pessoas que têm ansiedade social, transtorno da ansiedade social, antecipam. Se eu for para festas, serei humilhado, vou me arrepender de ir para festa. Pessoas com transtorno pós-traumático têm muito arrependimento, se sentem culpados que não resgataram um amigo ou não fizeram a coisa certa quando foram traumatizados. Algumas pessoas são mais vulneráveis ao arrependimento. Tem uma maneira como as pessoas encaram a vida no geral. Se você leu o meu livro sobre a terapia de esquemas, alguns de vocês devem estar familiarizados com isso. Quem é mais vulnerável ao arrependimento? Primeiro, pessoas que não toleram ambivalência. Tem uma probabilidade maior de ter arrependimento. Toda decisão que tomamos tem incerteza. Não sei se eu começar uma conversa com alguém, se vai se sair bem, vai se sair mal. Sempre tem incerteza. Então, posso ver com essa gravação o poder da falha. Eu caí a conexão por alguns minutos, mas sempre vivemos com incerteza. Sempre vivemos com ambivalência. A razão pela qual isso é importante é que algumas pessoas demoram muito tempo para tomar uma decisão. Pensam, eu não vou tomar uma decisão se eu estou com sentimentos mistos. Eu não posso tomar uma decisão se eu estou ambivalente. Mas a realidade é que toda decisão envolve ambivalência, pois é uma decisão. Eu estou escolhendo entre isso e aquilo. Isso é a ambivalência, entre A e B. Então, todas as decisões estão relacionadas com ambivalência. E o desfecho? Digamos, por exemplo, você toma uma decisão, você se casa com alguém ou aceita um emprego, e agora você se casou, você tem um emprego. Também é muito realista ter sentimentos ambivalentes sobre o seu parceiro, sobre o seu trabalho, pois tudo vem com compensações. Um casamento tem compensações, o trabalho tem compensações, tem prós e contras no trabalho e tudo. Pessoas dizem, eu não posso, eu não vou sentir ambivalência, tem algo errado. Essas pessoas têm uma probabilidade maior de ter arrependimento, pois têm um sentimento que essa vida deve ser 100% claro. É o que eu chamo de pure line. Eu tenho que ter clareza absoluta, não ter sentimentos mistos e me sentir apenas de uma maneira. O outro tipo de pessoa que tem dificuldade com arrependimento são o que as pessoas, na teoria de tomada de decisão, chamam de maximizers, maximizadores. São as pessoas que querem melhor. Eu quero 100%. Eu quero absolutamente melhor. Pessoas que são os maximizadores, que querem absolutamente o melhor, eles demoram muito para tomar uma decisão. Se eu demorar bastante, vou tomar a melhor decisão, não vou me arrepender. Tomam muito tempo para tomar uma decisão. Depois de tomar a decisão, tem uma probabilidade maior de se arrepender do desfecho. A razão pela qual é que continuam comparando com uma fantasia do que poderia ser. Pensam, se eu casar com essa pessoa, outra pessoa vai aparecer, e aí tem uma fantasia sobre como essa outra pessoa seria, ou como seria a minha alternativa. Então, pessoas que são os maximizers, ironicamente, querem o melhor, até mesmo quando recebem um desfecho melhor, isso é interessante, mesmo com um desfecho melhor, ainda tem mais arrependimentos comparado com as pessoas que estão dispostas a serem mais flexíveis e se satisfazerem e se contentar com menos que o perfeito. Parte disso é um movimento cultural, na nossa cultura, e eu tenho certeza que vocês veem isso na América Latina, no que eu chamo perfeccionismo existencial. Eu quero a vida perfeita, quero parceiro perfeito, o emprego perfeito, eu tenho que ter uma aparência perfeita, minhas roupas têm que estar perfeitas, meu trabalho tem que ser perfeito, meu trabalho tem que sempre me satisfazer, salvar o mundo o tempo todo. Esse perfeccionismo existencial, esse perfeccionismo em esteroides, eu tenho que ter a vida perfeita, esse tipo de coisa. As pessoas ficam antecipando o arrependimento. Por que isso acontece? O que você fizer, independente do seu trabalho, relação, onde você mora,
quer que seja, você vai sempre pensar como não é uma vida perfeita, não é uma existência perfeita. Então você compara o que é com o que poderia ser, o que poderia ser com o que é perfeito, e você pensa, e não está tudo perfeito, sou medíocre, sou um perdedor, minha vida é terrível. A outra parte, a maneira de ver as coisas, que leva a mais arrependimento, é o que eu chamo o perfeccionismo emocional. Eu sempre devo estar me sentindo bem, feliz, relaxado, interessado, empolgado, apaixonado o tempo todo. Esse perfeccionismo emocional leva as pessoas a pensarem: ah, minha relação, meu trabalho, minha vida não tem essas emoções perfeitas, e aí se arrependem das decisões que tomaram, a vida que têm. A outra coisa que leva as pessoas a terem mais arrependimento é a falta de flexibilidade. E o que eu quero dizer com isso é, especialmente as expectativas que as pessoas têm. Então, alguém se casou e ele espera que a sua parceira iria se aposentar e ela decidiu não se aposentar. E ele disse que 90% da relação estava boa. Ele disse, não é o que eu esperava. E eu perguntei, por que você não muda a sua expectativa para encaixar com o que você tem? Você tem 90% do que você quer, então mude a sua expectativa e aceite os 90%. Ele disse, como eu vou mudar minha expectativa? Eu disse, uma expectativa é um pensamento, você sempre pode mudar o pensamento. Mas em Nova York, eles têm essas paradas de ônibus e tem ali o cronograma do ônibus. O ônibus vai chegar às 9, 9h12, 9h24, 9h36. As únicas pessoas que olham o cronograma são os turistas. Talvez um brasileiro ou da Argentina olham para aquele cronograma, mas ninguém que mora em Nova York olha aquele cronograma. Aquele cronograma é uma fantasia. Vai chegar às 9h12? Não, às 9h36 vão ter 3 ônibus iguais chegando na parada. Então, expectativas podem mudar. E você pode ter expectativas flexíveis. Então, sua expectativa diz, bom, eu não obtive 100%, eu tive 85%, eu mudo a minha expectativa. A outra maneira de pensar a respeito e se adaptar a esse perfeccionismo é o que eu chamo wealth preferences. Eu preferia 100%, mas eu aceito 80%, 70%, um pouco disso, um pouco daquilo. Você pode pedir o que quer, mas apreciar o que você recebe. O que acontece com algumas pessoas é que suas preferências são rígidas. Eis o que eu demando, eis o que eu tenho que ter, e não vão estar satisfeitos se não tiver. Então, expectativas flexíveis e preferências relativas, conceitos importantes. A outra coisa que leva as pessoas a terem mais arrependimento, vocês já ouviram isso? Eu deveria saber que o meu parceiro seria um alcoólatra. Deveria saber. Eu deveria saber a mulher que está casada há 20 anos. Eu deveria saber que meu marido iria se tornar um alcoólatra. Eu perguntei, o que você sabia quando você conheceu ele? Ele era o cara mais legal do mundo, ele não bebia, eu nunca vi ele bêbado. Sempre sabemos mais depois do fato do que antes do fato. Mas não temos máquina do tempo quando tomamos decisões. Então, o que acontece com hindsight minds? Pessoas que têm essa situação, elas dizem, eu deveria saber que esse trabalho não seria bom, eu deveria saber que ele ou ela iria me trair, eu deveria saber que aquele investimento não iria se sair bem. Mas o fato é que quando olhamos, nós tomamos decisões sempre sob incerteza, com informações limitadas. Quando nós buscamos as informações na tomada de decisão, muitas vezes estamos focando nas coisas que estão na nossa frente. Não olhamos todas as informações possíveis, não temos acesso a todas as informações possíveis. Agora, dito isso, tem pessoas que tomam decisões repetidamente que não são decisões boas. Por exemplo, uma mulher ou um homem que continuamente se envolve com alguém casado com outra pessoa. Estão ignorando os fatos, não estão usando o viés hindsight, não estão aprendendo com seus
erros. E é isso que eu diria, nunca desperdice um bom erro. Pense num erro como um experimento que você realizou e que você vai olhar o que aconteceu. E se você tem um padrão de fazer esses erros, você tem um padrão de beber excessivamente, ou um padrão de agir de forma não apropriada, um padrão de não fazer o trabalho, um padrão de cometer o mesmo erro repetidamente, e essa é a parte do aprendizado, essa é a parte de crescimento do arrependimento. Use o arrependimento para crescer. É por isso que o arrependimento evoluiu para nos ajudar a aprender com os erros, mudar o comportamento. Você não precisa ruminar. Você não precisa uma raquete de tênis e ficar batendo na cabeça para se tornar um melhor jogador de tênis. O que você faz? Você pega a raquete e faz o movimento correto. Você não bate na cabeça. Eu não vou ficar um tenista melhor me criticando, mas dá para aprender com os erros. A outra parte do arrependimento, que eu falo a respeito no livro em detalhe, é a maneira como as pessoas deprimidas olham as suas decisões. Pessoas deprimidas muitas vezes têm dificuldade de fazer uma mudança. E você pensaria, isso parece contraditório, se estão infelizes, estariam motivados para fazer uma mudança, por que não fazem uma mudança? Vocês sabem, se você é um terapeuta, a coisa mais comum com depressão é evitar, avoidance. Evitar tem a ver com não tomar decisões e não mudar. Por que as pessoas que estão deprimidas evitam e não fazem mudanças? Porque a sua visão do mundo é uma de escassez. Uma pessoa deprimida pensa, digamos, por exemplo, você é uma pessoa feliz, você está seguro, o seu humor de 0 a 100 está em 80, quase sempre. Se você está em 80 a maior parte do tempo, se você fizer uma mudança, cometer um erro, talvez você baixe para 70. Não é muito ruim. 80 para 70 não é muito, não é horrível. Vamos voltar para 80. Mas alguém que está deprimido pensa, eu estou no 20. Se eu fizer um erro e eu perder mais 10, eu vou baixar para 10 e no 10 a vida não vale a pena viver, eu posso me matar. Então, pessoas que têm uma tendência a depressão ou estão deprimidas, têm uma maneira bem conservadora na tomada de decisão. Requer informação, muita informação, esperam muito tempo, acham que a incerteza é algo sempre negativa, exageram o risco, não acham que vão poder lidar, parecem estar presas e tem uma lógica atrelada a isso, que depressão é uma estratégia conservadora de se proteger de uma perda. Não é ser psicótico, não é ser masoquista. Eu não consigo me lidar com outra perda, pois eu vou me arrepender, eu vou ficar cheio de autocrítica, de auto-ódio e não poderei me recuperar. Tem uma lógica à depressão que faz sentido para a pessoa que está deprimida. Assim que nós ajudamos elas a investigarem isso e olharem isso, uma maneira de olhar para isso é pensar como era a sua vida antes de estar deprimido. Você tinha amigos, relações, interesses. Pense a respeito. As pessoas deprimidas focam em uma coisa. Se eu perder essa relação, ou se eu perder esse dinheiro, o que quer que seja. Mas o que eu sugiro é ampliar a maneira como eles olham suas vidas. Como você olha um gráfico de aquele gráfico pizza, você olha esse gráfico pizza e você pensa aquelas diferentes fatias da pizza, seus amigos, a relação, interesse, amigos, trabalho, espiritualidade, viagens, aprendizado, crescimento, todas as coisas que compõem a sua vida, então tem maneiras de lidar. Se você perder um pouquinho em uma área, você pode compensar em outras áreas. Como um portfólio financeiro, você está diversificando, você tem diferentes fontes de recompensa. Outra razão pela qual as pessoas que estão deprimidas antecipam o arrependimento é que não pensam que podem persistir no curso da ação. Por exemplo, se alguém disser para mim, eu estou 15 libras acima do peso, preciso perder peso.
Vou dizer, vá para a academia, malhe 5 dias por semana, até perder o peso. Eles vão dizer, bom, quanto tempo tem que continuar fazendo isso para continuar em forma? Eu diria, para o resto da sua vida. Em outras palavras, pensar a respeito sobre persistir, fazer uma escolha de mudança de vida. Eu falei com um colega muito famoso uma vez, e ela tinha um histórico de depressão, e ela disse que todos os dias ela tem que viver uma vida antidepressiva, ela tem que ter comportamentos, atividades de recompensa, metas diárias, metas semanais e assim por diante. Isso é parte da ideia de desafiar a depressão com a ideia de entendimento de como evitar, como a indecisão, como a mudança de medo faz sentido. E mostrar para as pessoas que estão deprimidas que têm recursos, podem persistir, não precisam desistir precocemente. Se algo não funcionar, não significa que são uma falha, um fracasso total. Estão aprendendo, é cumulativo, é uma maneira de crescer. A maneira de aprender uma língua nova é, é falar todos os dias. Como lidar com a depressão é mudar o estilo de vida. Muitas coisas que eu cubro no livro que eu não tenho tempo para mencionar hoje. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler o livro e ver se vocês podem aplicar um pouco disso na sua vida, ou se você é um terapeuta, ajudar os seus pacientes ou amigos. Eu quero passar a palavra para o Dr. Newford e, se tiver perguntas, fico feliz em responder as perguntas. Obrigado por escutar. Sempre ótimo ouvir você e aprender com você, Bob. Muito obrigada. Tem que compartilhar alguns comentários do público. A Adriane Kipperman está dizendo, é um grande prazer aprender com você. Muito obrigado pela disponibilidade. Miss Camalhães está dizendo, maravilhoso webinar. Elisângela Coutinho está dizendo, o conteúdo é excelente. Evelyn Ayala está dizendo, é incrível as coisas que você compartilha com nós. As pessoas estão muito felizes. Eu tenho que compartilhar mais um comentário do Danilo Henrique. Ele está dizendo, ele deu um exemplo sobre algo que ele se arrepende. Ele se arrepende tendo posto tanta fé na equipe brasileira de futebol. Desculpa, eu tinha que compartilhar. Como isso aconteceu? Isso foi realmente. Esperamos que você possa explicar essa. Bom, posso dizer que o time da Argentina está fazendo um trabalho muito bom. Eles perderam também, foi uma surpresa. Sim, sim, sim. Ótimos jogos, ótimos jogos. Sim, sim. Desculpa. Só para você saber que as pessoas estão engajando com você aqui no chat. Temos uma pergunta da Helena. Ela está dizendo, Dr. Leahy, as pessoas com personalidade borderline sofrem tanto de auto-arrependimento, culpa. Infelizmente, tem- perderam tanto. Como o seu livro pode ajudar, ou se o seu livro pode ajudar a melhorar a tomada de decisão, ou terapeuta que trabalha com o transtorno da personalidade borderline? Bom, a primeira coisa para se pensar é que o transtorno do borderline, da personalidade borderline, não é um problema para a vida toda. 80% das pessoas que têm essa personalidade borderline 10 anos depois não se qualificam para o diagnóstico. Bom, tem um especialista, Marshall Lynch, na sua biografia descreve os sintomas que ela teve inicialmente quando ela era uma jovem mulher, que parecem personalidade borderline, e ela realmente mudou o mundo. Tem pessoas com personalidade borderline que fazem coisas maravilhosas. Uma maneira de pensar a respeito é que nossas emoções mudam
dependendo do que estamos fazendo e como estamos pensando e como lidamos com as nossas emoções. Uma razão pela qual personalidade borderline quase sempre cura-se sozinho é porque eles aprendem a lidar com as emoções de forma diferente, encontra outras maneiras de lidar, interagir com pessoas. Se algum de nós olharmos para a nossa juventude, os anos da adolescência, jovem, anos iniciais da vida adulta, você vai pensar, eu não acredito que eu falei aquilo, fiz aquilo. Nós fizemos coisas bobas ou tolas, pois somos humanos. É uma coisa interessante. É engraçado. É como se alguém dissesse algo que é bobo, errado. Não queremos definir a pessoa por aquilo. Não queremos definir a pessoa por um comportamento, dois comportamentos. Somos mais complicados e constantemente estamos em emoções. Somos como um trem que não para, ou um grande romance com vários capítulos. Eu digo às pessoas, bom, talvez os primeiros capítulos eram ruins, mas agora você é o autor do seu próprio livro. Você pode escrever o próximo capítulo. E nós vemos isso o tempo todo com personalidade borderline. Pessoas que não são mais borderline e fazem coisas ótimas. Uma maneira de pensar sobre o borderline, ao invés de pensar, oh meu Deus, ele tem uma falha total, eu vejo isso como uma pessoa que tem emoções muito intensas, tem acesso às emoções, expressa as emoções. Dá para pensar nisso como talvez seja parte da personalidade criativa, talvez seja parte de alguém que está em contato emocional e pode ser expresso, sentir emoções, vivenciar emoções, quase como se você tivesse o volume lá em cima o tempo todo, e que você tem que aprender é que às vezes você tem que aumentar o volume, às vezes tem que baixar o volume. Eu vejo pessoas com personalidade borderline são intrigantes e têm bastante diversos insights. Nós devemos pensar, por que isso evoluiu? Talvez a gente precise de pessoas que têm emoções intensas, que sentem coisas e criam coisas para as pessoas. Perfect. Have we time, Bob, for one Perfeito. more question? There are a Temos lot, tempo but para a just última one pergunta? more. Okay. Vamos lá, tem problema. Isabella Dias is asking, Isabela Dr. Dias Leahy, está is perguntando, it Doutor possible to Lefe, feel é guilt possível sentir but not culpa, regret? mas não sentir arrependimento? Acho que culpa sempre envolve arrependimento, da maneira como eu vejo. Tem interpretações diferentes. Da maneira que eu vejo, alguém pode sentir culpa, pois acreditam que fez a coisa errada. Tem uma diferença entre sentir culpa e estar culpado. Eu posso sentir culpado que talvez eu não fui um amigo perfeito. Eu posso sentir, ah, meu Deus, eu fui uma pessoa terrível, eu sou uma pessoa terrível. Esse é razoamento emocional. Eu estou baseando minha crença sobre culpado, em o quão culpado eu sinto. É como entrar no avião e dizer, ah, eu me sinto ansioso, portanto, o avião é perigoso. A mesma maneira que nós podemos o razoamento da culpa. Eu sinto culpa, e, portanto, sou culpado. Agora, se eu sou de fato culpado, é diferente do que eu sinto. A pergunta, você pode buscar, se eu estou culpado do que outras fizeram. Se você tem um paciente que cometeu suicídio, você é culpado como um terapeuta? A pergunta é, se você está seguindo a sua prática, o que você fez, você está fazendo, o que um terapeuta competente deve fazer, você realmente sabe que ele ia cometer o suicídio, ou se você está numa posição que você poderia parar e controlar? Provavelmente não. Provavelmente não teria controle. Então, você pode sentir essa culpa, mas então nós temos que examiná-la. Nós sabemos que muitas pessoas que têm sentimentos de culpa e não são realmente baseados em fatos de que eram culpados. Uma maneira de pensar a respeito seria, se outra pessoa tivesse feito o que eu me sinto culpado a respeito,
se eu acharia que é uma pessoa horrível, terrível, para entender. E a maior parte das pessoas pensaria, bom, não é uma pessoa terrível. So nice to hear you, Ótimo ouvir. Vou ler esse livro aqui, ó. Tenho que dizer que eu recomendo, altamente recomendado. Bom, tenha 2 cópias, caso que você perca um, para não arrepender, para não vou me arrepender. É ótimo ver vocês e fico feliz em ver meus colegas e amigos em Montevidéu em conferências no futuro que fizermos em conjunto. Muito obrigado por sua generosidade sempre, Bob. Obrigado, ArtMed, por me convidar para fazer a mediação desse webinar. As pessoas no chat estão agradecendo muito, são grandes admiradores do seu trabalho. Muito obrigado e nos vemos em breve, eu espero, meu amigo. Ótimo ver o pessoal, tenha um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo. Obrigado, mesmo para vocês. Muito obrigada, doutora Carmen Beatriz Neufeld, brilhante, né? Sempre brilhante ela também. Ele, né, doutor Robert Leahy, maravilhoso, sempre atencioso conosco aqui da editora ArtMed. Tem um livro até em português lá com ele, né? Ele que mora em Nova York, está lá com a edição dele em português. E a doutora Carmen também, né? Tá com um livro aí, deixa eu ver de novo, doutora Carmen. Isso, recomenda, né? Eu super recomendo. Na verdade, vou aproveitar para agradecer publicamente a ArtMed por me presentear para poder fazer a revisão técnica desse livro maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu super recomendo. Aliás, todos os livros do Dr. Robert Leahy são maravilhosos, né? E esse aqui, para mim, ficou especial, já que eu tive a oportunidade de fazer a revisão técnica. Quem mais, né, poderia fazer essa revisão técnica? Muito obrigada, então, por ter aceito o nosso convite novamente. Eu agradeço novamente também ao Dr. Robert Leahy, né, sempre muito querido conosco. O pessoal realmente está gostando no chat. Não se preocupem, que vocês vão ter todo o conteúdo de hoje. Quem perdeu aí, teve gente que não conseguiu ver o início, perdeu ali uns 30 minutos de toda a conversa, não se preocupem, a gente vai enviar esse material, eu garanto para vocês, esse material completo para vocês por e-mail, tá bem? Vamos enviar também o cupom de promoção dos 40% de desconto para você comprar aí esse lançamento, tá? Em primeira mão para vocês, lançamento oficial nesse evento, o livro do Dr. Leahy, que está com 40% de desconto, e o cupom é LEIRY40. Tá? Leahy 40. Se não conseguirem comprar hoje por causa da instabilidade do site, aí também teve a lei de Murphy de novo. Então, a gente está organizando o site, a nossa equipe técnica de TI já está tentando restabelecer o site. Então, se você não conseguiu comprar hoje, não tem problema. A gente vai deixar o cupom válido por um mês. Então, até o dia 12 de 2023, você tem 40%. Quem está participando deste evento tem 40% de desconto em qualquer livro da área de saúde mental da editora ArtMed no site loja.grupoa.com.br. Vamos colocar no chat também, você vai ver aí também na sua tela o site. Não se preocupem, então, vocês vão ter um mês aí para comprar, tá? Vamos enviar para vocês por e-mail, então, o cupom para vocês não esquecerem e também todo o conteúdo completo. Mais uma vez, eu peço desculpas pelos problemas técnicos, mas o Dr. Leahy, com certeza, vai voltar em outras oportunidades. Ele é muito querido por nós e ele gosta de estar aqui com a audiência da ArtMed, então não se preocupem, a gente vai ter outras oportunidades de estar com ele, e esse conteúdo vocês não vão perder, porque vai ser enviado para vocês por e-mail, tá bom? Compromisso aqui da ArtMed com vocês. Doutora Carmen? Eu posso dar um recadinho? Claro, dá o seu recado, com certeza. Então, inclusive, em primeiríssima mão para a audiência da ArtMed, Dr. Robert Leahy vai estar presencialmente no CLAPCO, graças a uma parceria
da Alápco com a Artmed. Então, gente, quem quiser ver Dr. Robert Leahy ao vivo, partiu Montevidéu. Conta pra gente o que é a Alápco. Talvez tenha alguém ainda que não conheça. O que é a Ah, é Alápco? verdade. É a Federação Latino-Americana de Psicoterapias Cognitivas e Comportamentais, que é Então, uma gente entidade... da América Latina toda, né? Exatamente. E eu vi no chat que tem pessoas da América Latina aí, que podem ter muito interesse também, né? Então... Como é que faz para se inscrever, doutora Carmen? No site do evento, clapco.com. Ok, nós vamos colocar no chat aqui também. É uma super novidade e uma parceria da Alápco com a Artmed. Isso aí. Muito bom, então a gente já vai colocar aqui também o chat desse congresso maravilhoso que o Dr. Robert Leahy vai estar presencialmente, é isso mesmo, né? Ele confirmou a presença. Exato, acabou de confirmar. E a doutora Carmen, né, como presidente da Alápco, também vai estar lá falando espanhol em Montevidéu, com todos, falando português. Quem quiser dar um abraço nela lá também vai, que eu tenho certeza que ela vai receber vocês muito bem lá em Montevidéu. Quem sabe até eu vou ir, né? Olha aí. Então tá, doutora Carmen, muito obrigada novamente. Pessoal que não conseguiu comprar o livro, não tem problema, a gente vai deixar aí a editora Artmed, eu fiquei sabendo agora pelo nosso gerente, tá? Que ele deixou por um mês essa promoção para quem está participando desse evento. Então, o cupom é LEIRI40, nós vamos deixar no chat aí o cupom e nós vamos enviar para você por e-mail também esse cupom para você lembrar. 40% de desconto em qualquer livro da área de saúde mental da editora Artmed lá na loja.grupoa.com.br. Nós desejamos, então, um ótimo final de ano para vocês, boas festas e aproveitem esse presentão aí de final de ano que a editora Artmed está dando para vocês aí com 40% de desconto em livros de lançamento, gente. Esse é uma promoção muito boa aí, promoção presente de Natal aí, de final de ano para vocês, tá bem? LEIRI40 é o cupom, tá aparecendo aí na tela para vocês também, tá bem? Muito obrigada pela participação de todos. Né? Nos siga nas redes sociais, né? Nós estamos em @grupoa e também @Artmed oficial. Aí você vai ficar sabendo de novos eventos como esse, com o Dr. Robert Leahy, né? Daqui a pouco ele está conosco de novo, e outros grandes nomes aí da terapia cognitivo-comportamental, tá bem? Uma boa noite e até a próxima. Tchau!